Fala, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Por Uma Odontologia que te orgulhe. Aê! Aê! Muito bom, tamo junto. E hoje o tema, você já se prepara aí, se mexe na cadeira, porque hoje o tema é, entre aspas, dinheiro no bolso, é lucro. Hoje a gente vai falar sobre como atingir melhores lucros, melhor lucratividade aí no seu consultório, com uma excelente experiência e qualidade de tratamento para o seu paciente. E é possível isso, sim ou não? Sim. Muito. E é isso. Ó, então, assista esse episódio até o final. Mais uma vez, convide os seus colegas dentistas, pessoas que são importantes para vocês. Puxa o maridão, puxa a esposa, o seu sócio, porque esse tipo de conteúdo... E, pô, o nosso primeiro episódio foi sensacional. A gente teve vários insights, né? Sim. Então é importante você ir anotando aí. E eu tenho certeza que você ter alguém que é especial do seu lado faz sua jornada mais simples, mais fácil, mais tranquila, tá bom? Então é isso. Vamos que vamos. Vamos. Bora. Olha só, a primeira pergunta já é uma pergunta legal. Ela é objetiva, é uma pergunta que dá pra gente falar, conduzir bastante em cima dela, que é o seguinte: como eu sei que meu lucro tá bom? É legal. Pois é. Essa não é boa? É muito boa e é muito comum. Muito comum. né? Porque normalmente o dentista acaba não sabendo muito de números, principalmente, Sim. né? E o que envolve a gestão também financeira do seu próprio negócio, né? E, inclusive, por conta disso, ele acaba não tendo referências, esses referenciais. O que é um lucro bom? Exato. Né? O que eu tenho que esperar de lucro? Tanto que, então já vamos começar aqui, ele acaba confundindo a lucratividade do negócio dele do que vem para o bolso dele como um todo. E aí eu quero dizer aquele dentista que atua, claro, Sim. dentro da sua própria clínica, que eu acho que é um cenário da enorme maioria, inclusive, das pessoas que estão nos assistindo, né? E a gente já, inclusive em mentoria, já se deparou com alguns cenários, Rick, onde se o profissional não atua como dentista, ele nem ganharia nem um real, mesmo sendo dono do seu próprio negócio. E às vezes até Sim. tiraria do bolso Sim. aquilo que ele nem tem. Exatamente, Exato. senão teria até que fazer algum tipo de aporte. Então, acho que aqui já fica a primeira dica aí para o pessoal, que você precisa entender que você sendo dentista e atua dentro da sua clínica, tem outros colegas, enfim, ou ainda que você seja sozinho, você tem uma sala apenas, um consultório, e é só você que atua aí. Você precisa entender que o que vem para o seu bolso tem que estar separado em duas coisas. A primeira é o que você deveria receber como profissional atuante do seu próprio negócio. Ou seja, você dentista na sua própria empresa. Isso você vai ter Funcionário uma da remuneração. própria empresa. Funcionário da própria empresa, entendendo que ali, enquanto você está atuando, você é um funcionário do seu próprio negócio. E tem que receber, assim como um outro funcionário Como qualquer exerceria outro. a sua função. Isso. Perfeito. Até Ou para se um seja, dia você fosse se substituir, né? Você entender quanto que você precisa Vale pra pagar, né? empresa. Quanto que vale, né? justamente para isso, e também, claro, para ele entender o quanto do que vem para o bolso dele representa a sua própria mão de obra, né? Coisa que a galera toda mistura. E a segunda parte, a segunda fatia do que vem aí para o seu bolso, viria através da lucratividade do seu negócio. Então, veja, a sua empresa, no final das contas, a sua clínica é uma empresa. E essa empresa tem que gerar lucro, independente de você atuar nela ou não. Nós hoje somos proprietários de clínicas, a gente não atua diretamente no negócio, nós três aqui dentistas, nós não atuamos, mas nossas empresas nos geram lucro, elas também nos geram resultado. E a gente tem dentistas que atuam, temos sócios que atuam como dentistas e recebem também por isso, e dentro da sua fatia no quadro societário ficam com a parte da lucratividade gerada pela empresa. Né? Então, acho que isso é o primeiro ponto que tem que ficar muito claro aí para você e que você deve visualizar. Sabe, Rick e meninos, é muito, muito, muito comum o dentista não saber absolutamente nada do que eu estou falando exatamente agora. Sim. Que Por isso que a gente tem um cuidado de falar bem, Exato. ser bem Sim. didático. Exato, Pro explicativo. pessoal entender. Porque a galera, na verdade, ela, vou até além disso, ela não só confunde esse tipo de situação que eu acabei de expor, como acaba confundindo até as suas próprias contas pessoais, que é o que eu chamo sempre, a expressão que eu uso é o bolo doido. Que é aquilo lá, você põe um monte de ingrediente e no final sai o bolo lá.
E é o que o dentista acaba fazendo. Ele mistura suas contas pessoais, ele põe lá a escola do filho, a pizza, põe lá do, fim do final de semana, e paga da mesma conta que ele paga dental, e aí ele paga o laboratório, paga os funcionários, tá tudo junto, no final das contas, ele não sabe mais de onde que vem a renda dele, e também nem do que está saindo, se está saindo para a clínica, está saindo para a sua vida pessoal, tanto que é comum ele impor para o seu próprio negócio quanto que ele tem para receber. Quantas e quantas mentorias você chega lá, não, mas quanto que dá? Não sei quanto que dá, eu só sei que eu tenho que tirar 20 mil reais. Esses são os custos pessoais. A minha vida pessoal é isso aqui, então eu preciso tirar, sangrar isso do meu negócio. Só que isso é um erro muito grande, porque você está impondo para o seu negócio quanto que ele tem que te entregar, digamos assim. Sendo que muitas vezes ele nem poderia te entregar isso. Pode até ser que dê mais, eventualmente. Pode até ser que dê mais. Mas normalmente não é esse o cenário. Naquele momento. Exato. Normalmente o que a gente vê é o quê? É o profissional até tirando até mais do que ele poderia. Então veja, ó, esse ponto eu acho que o inicial para que você entenda aí. Quando eu falo apenas do lucro da empresa, a gente está esperando que o seu negócio te gere de 20% a 35% de lucro em cima do seu fluxo de recebíveis. É bom destacar isso. Que é o quê? Que é o que entra de dinheiro no seu negócio. Ou seja, não é sobre as vendas, tá? Porque as vendas podem entrar parte dela ali à vista, mas você tem todo um parcelado, você vai construindo recebíveis. Então, do que entra de dinheiro dentro daquele mês, eu espero uma lucratividade, aí estou falando agora só da parte da empresa, de 20% a 35%, só que com um asterisco. Isso é depois o que a gente chama de ponto de equilíbrio da clínica, que é o mínimo que eu tenho que ter de recebíveis ali, somente para suportar basicamente os custos de existência dela, os custos fixos ali, com alguma coisa do variável. Passado esse patamar, então aí eu espero dentro desse valor uma retirada mínima, que a gente chama de uma empresa saudável, de 20% a 35%. Vou trazer um exemplo em números. Poxa, entra na minha clínica ali no mês 100 mil reais. Numa clínica saudável eu estaria esperando pelo menos 20 mil reais de lucro da empresa, fora o que você receberia, de 20 a 35, fora o que você receberia como dentista atuando dentro do seu próprio negócio. E sabe que eu acho que é legal também passar para o pessoal, porque às vezes também a gente ouve bastante gente falando assim, mas isso daí é muito pouco, eu tenho muito mais lucro. Não acontece? O pessoal fala, não, pô, então meu lucro tá top na minha clínica, porque eu tenho muito mais que isso. E aí, obviamente, o primeiro erro é somar o que a empresa está gerando de lucro com aquilo que você recebe como dentista. Então, por exemplo, nesse exemplo que o Ale citou, de 100 mil reais, tem gente que fala assim, pô, mas eu coloco 40 mil no bolso. Putz, então, para mim tá ótimo. Com 40%. Só que pode ser que você esteja colocando 30 mil de lucro e 10 como profissional, atuando, colaborador de sua própria clínica. Eu acho que esse é um ponto. Esse é o e primeiro. o outro ponto, que eu acho que é talvez o principal, onde é confundido até sonegação de impostos, né? Sim. Então, muitas vezes os impostos não são pagos corretamente. Não são pagos corretamente. Existem alguns casos de antecipação de cartão também, que aí a pessoa é um lucro enganoso. É um lucro totalmente enganoso. Então, a pessoa acha que aquilo lá é lucro e é um perigo gigantesco, porque a pessoa acha que ela ganha 50, ela não ganha 50, ela joga o padrão de vida dela naquele 50 e lá na frente ela vai ter que, enfim. E fora que não tem previsibilidade, tem que matar um leão por dia, né? Você precisa gerar tudo aquilo. Você citou esse segundo ponto, mas tem também um terceiro, que também normalmente a galera não considera, que é separar os fundos. Isso, né? Eu ia chegar entra lá. justamente como uma despesa também. Exatamente. Então, o que seriam esses fundos? Que a gente basicamente separa em dois aí, né? Principais. Fundo e capital de giro também, que o pessoal geralmente não deixa. Que também nem tem. Mas isso é legal, quando a gente fala desses 20% a 35%, já explica isso daí para o pessoal entender. O que é a empresa equilibrada? Exato, porque a gente separa basicamente em dois fundos principais que a gente fala, que é um fundo de reserva e um fundo para melhorias. Sim. Um fundo de reserva é como se fosse, imagine que você está separando como um seguro para você mesmo. Um eventual problema que a clínica pode vir a ter, tá? Sei lá, uma ação trabalhista, exemplo aqui, tá? E um fundo de melhorias que seria um valor, uma despesa realmente mensal que você acaba separando para fazer melhorias,
para o seu negócio, seja através da compra de equipamento, seja através de uma reforma. Quem não faz isso e não considera isso como despesa, eventualmente chegou lá numa época do ano, pô, vou fazer uma pintura, e agora eu tiro da onde? Aí ele acha que agora eu tiro do lucro, da onde que é isso? Na verdade, isso é uma despesa mensal. Então, quando a gente muitas vezes ele tem que pegar um aporte da pessoa física dele. Que ele, na verdade, antes estava considerando como lucro, né? E aí, de repente, chega em um determinado mês, nem lucro ele tem, porque ele tirou tudo exatamente com a reforma. Então, é bom também reforçar que quando a gente considera esse percentual, é já considerando que você separou, inclusive, esses fundos aí. E você citou do capital de giro, que aí, claro, é um valor que vai estar circulante na conta, que aí nem seria uma despesa mensal, mas é um valor que vai estar alocado, separado, exato, já separado para cobrir as despesas, principalmente do início do mês, onde os teus recebíveis não foram suficientes para pagar as contas do próprio mês. Tem que ter uma clareza muito grande para poder responder essa pergunta. Sim. Então, eu acho que você já percebeu aqui. Você vê que é uma pergunta simples, É uma pergunta simples, mas pô, aí mas tem ela todo um vai contexto. abrindo. Cara, você já deve ter percebido isso. Para você entender, primeiro, o que é lucro. Para você entender primeiro se de fato o que você acha que está colocando no bolso é lucro ou não. É fundamental, mais uma vez, ter todo esse conhecimento em gestão, em financeiro. Para quê? Para que você possa organizar a sua empresa, a sua clínica, de maneira que você faça todos os pagamentos corretos. Pagamento dos seus colaboradores, funcionários, o seu pagamento com você atuando, o recolhimento dos fundos, como o Ale falou, que eu tenho certeza, quase ninguém faz isso, quase ninguém se prepara para isso. Sim. Então, você não consegue entender isso se você não fizer essa organização para começar a mensurar o resultado. E o lucro é uma construção. É uma construção. O que a gente quer para vocês não é que vocês tenham lucro mês sim, mês não. Ou que você tenha um mês muito bom de faturamento com lucro e outro mês você tenha que fazer aporte na sua empresa porque faltou. Então é uma construção orquestrada, onde você vai viabilizar os pagamentos para poder fazer a construção de recebíveis e você ter essa previsibilidade do lucro que você almeja alcançar. Então, mais uma coisa, o lucro, ele não acontece da noite para o dia, ele não acontece de um mês para o outro. O lucro é uma construção. Então, se você quer chegar nos 20, 30, 35% de lucratividade com a sua empresa equilibrada, você tem que entender que isso leva um tempo. E normalmente esse tempo não é curto. Ou seja, padrão de vida, planejamento pessoal, tá tudo ali, associado. Sim. É um planejamento com responsabilidade seu, pessoal, da tua empresa, para que você possa colher esses frutos adiante, sabendo quando você vai colher. E Fê, eu acho que é legal falar também que te dá paz, né? Quando você tem uma previsibilidade, quando você tem a lucratividade, isso te dá paz. Entrando nos fundos, é muito comum, principalmente para quem tem sócio e não recolhe fundo, às vezes trava o crescimento da empresa, porque às vezes você precisa fazer melhoria, aí precisa de um aporte, o outro não pode. Então, quando você tem isso bem claro, uma empresa saudável, ela consegue estrategicamente cuidar ali para que ela possa crescer saudável, que ela possa crescer fazendo investimentos, melhorando estrutura, melhorando ali equipamentos, aumentando a equipe, e não precise toda hora que for tomar uma decisão, seja às vezes um estresse, você tem que conversar com o sócio, um tem dinheiro ali, o outro não, e aí trava o crescimento, ou você mesmo, né, não quer aportar. Então isso compõe, né, a tua empresa. O importante é ela crescer e guardando tudo direitinho para que você faça isso seguro e o teu negócio vai só crescer. É equilíbrio e é a paz, né? cara. E sabe que a gente está falando tudo isso, e até de maneira bem avançada, mas eu vou voltar até num básico, para a gente poder passar até a referência desse percentual, que é você fazer um fechamento mensal. Que é fazer um balancete. Gente, é até engraçado. Quando você vai para algum outro setor, que não o da saúde, agora eu não vou colocar dentista, vou falar profissionais de saúde de uma maneira geral. Normalmente abre uma clínica lá, abre o seu consultório, e não faz nenhum tipo nem de balancete. Não sabe nem o que aconteceu, quanto entrou. Quando terminou o mês? Não, é infinito, ele só vai correndo. Eu pego aqui, já pago aqui e vai embora. É rotina. Quando a gente fala desse percentual, é bom deixar claro que é baseado o quê?
num balancete de fechamento De mensal. Então, terminei aqui o mês. Quanto que eu estou esperando? Boa. Deste mês eu estou esperando este Exato. percentual, né? Quanto? Senão o pessoal perde, mas como? 20, 30 é o quê? De um procedimento? Não, eu estou esperando isso De um todo. do todo da sua empresa. E sabe que tem outra pergunta aqui que tem tudo a ver com isso, e é até uma continuidade, que é o seguinte, como posso aumentar o meu lucro na clínica? Essa eu acho que é legal também. Rapaz, e vai longe essa aí. Vai longe. Porque você pode aumentar. Existem várias maneiras. Exato. Né? Essa que é a verdade. E a primeira delas, até fazendo um link com o que o Ale falou, é você entender e conhecer esses números. Né? Então, peraí, daqui do quanto está entrando no meu bolso, de onde está vindo esse dinheiro, o que representa o quê, né? O que tem gerado realmente de resultado daquilo que eu tive de recebíveis. E aí vai embora, né? A própria negociação com os fornecedores, que muitas vezes, a partir do momento que você tem esses números em mente, você consegue negociar e ser mais assertivo na negociação com os fornecedores, você consegue comprar de uma forma programada, você consegue comprar muitos desses fornecedores que são os maiores de uma forma mais inteligente, mais equilibrada durante os meses. Então são várias estratégias que você consegue utilizar para tendo a manutenção do seu lucro dentro desses 20% a 35%. E Né? todas elas voltam lá na base que está na formação do preço. Sim. Porque eu preciso conhecer todos os elementos que formam o meu preço. Teve um deles que você não citou, que inclusive é o tempo que você entrega o tratamento. Sim, Que também. é o que também te custa através do retrabalho e tudo mais. Ou seja, todos esses elementos, os elementos que o Rick acabou de falar, remetem, né, à formação do preço do teu serviço. E aí sim, conhecendo todos eles, aí eu vou falar em margem. Poxa, eu consigo buscar mais margem? Sim. Porque eu conhecendo todos eles, negociei fornecedor, consegui ser produtivo, ou seja, entregar no menor tempo hábil possível com qualidade para o paciente, estou na melhor estratégia tributária. Também. Entende? Tem Porque muita coisa. existem algumas estratégias possíveis. E às A vezes você média não do tá na melhor- parcelamento que você está Pronto, fazendo. exato. E Né? no final disso Não, tudo, aí eu vou interferir, como que eu vou mexer? Conhecendo tudo ele e agindo estrategicamente em cada um desses pontos. Aí, em cima do que eu passo de preço para o paciente, eu consigo controlar a minha margem. Só que aí entra uma outra Exatamente. coisinha. Eu tô dentro ou tô fora do mercado? Olha E só. aí eu Olha, consigo até aumentar, dependendo Perfeito. da situação. Exatamente. Então, A questão dos recebíveis também, acho que é bem importante o pessoal entender, né? A gente percebe até que muitas clínicas, às vezes, tem um parcelamento, nós falamos de parcelamento no episódio anterior, tem um parcelamento muito alongado. extenso. Né? Muito extenso. Então aquilo ali acaba atrapalhando na lucratividade, até para equilíbrio de fluxo de caixa, mas também para inadimplência, porque quanto maior o seu tempo de parcelamento, tempo médio de parcelamento, maior seu risco de inadimplência também. Perfeito. Né? Então, o lucro, a verdade, eu acho que isso é legal o pessoal entender também, né? Porque ele se conecta com várias outras áreas. Conecta tudo, com né? vendas, Tá na conecta com venda, tudo. tá na despesa. Tá na venda, tá na despesa, tá na otimização dentro da Do clínica. tempo, exatamente. O que come o lucro mesmo, que é muito comum, você vê na prática, às vezes você vai lá entrando na precificação, você precificou lá que um tratamento de canal ele vai demorar uma sessão ou duas. Aí o teu profissional aí tá demorando 4 sessões, 5 sessões, você não tem o controle. Prótese, pior, né? Porque cai provisório, volta. Então acho que a gente tem que ficar de olho é muito importante no planejamento dos casos. Tomar cuidado, porque a venda também ela vai estar muito associada a sobrar mais dinheiro no bolso. Então, por exemplo, você está oferecendo à vista, um chamariz à vista para o teu paciente, como que está a entrada ali da clínica, você está negociando, porque é comum também, é mais fácil vender parcelado. Aí cria-se lá uma cultura, né, de ficar lá parcelando para todo mundo e nem oferece mais à vista, que às vezes um paciente, eu falo que a odontologia é fantástica, porque um paciente no mês, às vezes vai lá e te paga 15 mil à vista, muitas vezes resolveu o teu caixa, né? Então você está oferecendo isso, você entende que quem está negociando aí com o cliente, ele consegue dar uma vantagem para esse cliente fechar a vista. E lógico, como a gente falou muito das despesas, né? De renegociação, de taxa de cartão, às vezes você ganhou lá uma maquininha de cartão que você conseguiu reduzir, quanto isso no montante, né? Vai te dar diferença. Protético, São dental. ajustes finos, né? Quando a gente fala são ajustes finos, a própria controle de inadimplência, se você consegue reduzir melhor. Exato. E até, olha que louco isso, até aumento de despesa
de custo, se for custo estratégico, ele representa algo positivo no lucro. Maior lucratividade. Por exemplo, eu aumentei vira investimento. Exato. O que a gente está querendo dizer Legal. aqui? Pô, se eu aumentei meu investimento em marketing. Putz, ou seja, teoricamente, né? Sim. É contra uma melhoria no lucro. Por quê? Porque você está aumentando Tô suas gastando despesas. mais. Você está Pessoas, gastando né? mais. Pessoas também, equipe. Só que você está aumentando as suas despesas, só que esse aumento te gera um aumento de faturamento proporcionalmente falando, muito maior e que vai te gerar maior lucratividade. Talvez não naquele mês exato, mas vai construindo aquilo que o Fê estava falando, vai construindo uma lucratividade. Em cima maior dessa depois. construção, eu gosto sempre de dar o exemplo de uma clínica que está inaugurando. Acabou de existir ali, nasceu a clínica. Imagine que para manter esse negócio, manter essa clínica, eu preciso ali de 50 mil reais. O valor de sobrevivência dela. Só que eu acabei de inaugurar, imagine que eu tenho 0 pacientes. Montei a clínica, tenho 0 pacientes. Aí no primeiro mês, imagine que eu vendi 50 mil reais. Só que nessa venda, eu peguei em torno de 30% disso. Dos 50 mil, o resto são em tratamentos parcelados. Pô, eu vou ter menos de 20 mil reais de entrada de dinheiro naquele mês. Você concorda que naquele mês, inclusive, eu tive um prejuízo? Porque só para eu cobrir os 50 mil, já me faltou dinheiro, certo? Então, naquele primeiro mês, não tem nem como eu esperar a lucratividade. Então, quando a gente fala até em cima de fluxo, é preciso entender justamente esse cenário. Só que, para o mês 2, agora eu já entro com a parcela de todo mundo que me comprou no mês passado. Exato. E mais tudo que eu vendo esse mês. Então, eu vou crescendo esses meus recebíveis. Passado aquele ponto, que a gente chama lá do ponto de equilíbrio, seria esse valor de sobrevivência, quando eu vou esperar essa lucratividade. Então, olha só como a gente consegue ir passeando em cada um dos pontos. Acho que nunca ficou tão óbvio, tão mais óbvio do que isso, de falar que o lucro é o resultado realmente final de tudo isso, de todas as tuas tomadas de ação, inclusive de entendimento do negócio. Eu acho assim, você que está querendo aumentar o seu lucro, cara, segue esse raciocínio que a gente está conversando aqui agora. Segue isso. Os meninos começaram falando primeiro do quê? Vamos reduzir as perdas. Vamos ajustar o que precisa ser ajustado. Onde que eu não estou sendo inteligente com os custos? E inteligente significa onde eu estou gastando mais do que deveria, onde eu estou gastando menos do que deveria. Isso aí, que é o custo estratégico. Que é o custo estratégico. Então, o primeiro ponto cara, vamos fechar os ralos. Vamos daquilo ver que não traz resultado. Exatamente, o que não traz o resultado. Vamos ajustar, vamos deixar a empresa preparada. Para quê? Para aí a gente correr atrás dos ganhos, investimento, faturamento, treinar a nossa equipe, viabilizar o pagamento, encantar os clientes, fazer um tratamento com qualidade, porque esse é outro ponto que interfere diretamente no lucro. Quando você só investe e você capta clientes, mas você não retém esses clientes não passam a consumir contigo através de familiares ou através de um programa de prevenção ou outra etapa do tratamento, isso afeta diretamente a sua lucratividade. Porque vai fazer com que você tenha que aumentar ainda mais o investimento de captação. Então, a gente precisa saber trabalhar os nossos clientes com qualidade. Para quê? Para que eles se mantenham clientes e para que eles indiquem novos clientes. E o retrabalho também, né, Fê? O retrabalho. Porque o retrabalho, prejuízo. muitas vezes, e o profissional, ele nem sabe o que está acontecendo na clínica. Então, está ocorrendo lá um monte de retrabalho, que aquilo lá gera hora clínica, gera prejuízo para a clínica e gera insatisfação do cliente. Exato. Né? Então, tudo isso daí atrapalha direto, mas é direto no lucro. É isso aí. Resumindo, não se desesperem, porque nós dentistas, eu acho que a gente sempre teve essa visão operacional, né? Você sempre pensou, pô, eu aprendi toda a técnica, preciso de uma recepcionista e de uma auxiliar. Então a gente convida vocês, para ter uma empresa, você vai precisar ter um olhar para o comercial, para o administrativo, começar a entender dos indicadores. Isso é gradativo, não é do dia para a noite, né? Nós mesmos apanhamos muito com isso. Então, eu acho que é gradativo. O importante é sempre estar em evolução, estar acompanhando e com esse olhar ali para poder criar as estratégias melhores para o teu negócio. Cara, investir
eu acho que investir nesse lado também. Exato. O que a gente costuma falar também do dentista, cara, vocês não tiveram isso na faculdade, vocês não tiveram isso em canto nenhum. E, pô, quando você optou por ser dentista, cara, você queria trabalhar, atender, fazer ali direitinho e tal. E aí, de repente, você monta um consultório. Só que a partir do momento que você optou em montar um consultório, você está optando por ter uma empresa. E ter uma empresa, você precisa ser muito bom empresarialmente, senão você não consegue manter a sua empresa gerando lucro, sua empresa no mercado. E o que eu gosto de pedir para o pessoal refletir é, cara, pensa quanto tempo e energia você dedicou para estudar odontologia. Técnica, como melhorar a especialização, etc. Faculdade. São muitos anos. Muitas vezes, muitas décadas, né? Mais de 10 anos. E quanto tempo você dedicou e energia para o lado empresarial, empreendedor? É totalmente desequilibrado. Exato. E aí tem tudo a ver com o que o Fábio estava falando. Pô, todos vocês vão precisar aprender, mas tenham paciência também. Exato. Porque o pessoal acha que vai aprender e vai mudar do tudo dia pra noite. do dia para noite. Não é assim. Rick, Mas precisa realmente investir nisso. Não Em tem cima jeito. disso que você acabou de falar, vou levar um desafio para a galera aqui. Porque é algo que a gente conhece muitos, e eu tenho certeza que você que está assistindo aí, muito provavelmente também conhece. Ou alguém que é excelente profissional e que já quebrou um negócio, ou que Sim. não tem sucesso dentro da sua vida. Pô, Ou seja, mas você demais, tem tem. dentistas ultra especializados. Eu conheço colega com 8 especialidades, um baita de um dentista e a clínica quebrada. Ou seja, é por conta de deficiência técnica? Não, é falta de conhecimento de gestão do negócio. É melhor, se for para ser assim, é melhor ele atender para alguém. para alguém Atende pra não outro. ter um negócio. E não ter um negócio, porque você vai ter que conhecer da sua empresa, você vai ter que conhecer do seu negócio. Somente o conhecimento técnico, ele não se sustenta para você ser dono do negócio. isso aí. Para você ser um bom dentista, ok, porque aí você pode ser um bom dentista trabalhando em outros lugares. Agora, dentro do seu negócio, para você fazer o seu negócio acontecer, não basta mais ser só um bom dentista. E eu Eu vou chamar a atenção para uma outra coisa em relação a isso. De lucratividade, porque eu tenho observado isso acontecendo muito com quem vem fazendo esse caminho de crescer a empresa. A gente está falando aqui dessa questão de você ter um conhecimento mais de gestão, um conhecimento mais financeiro. Mas uma coisa que tira a sua lucratividade quando você está nesse caminho de crescimento com a empresa é você ter uma rotatividade muito grande de funcionários. Eu venho percebendo que uma dificuldade grande do pessoal, qual é? Pô, eu tenho que ampliar a equipe. Quando eu amplio a equipe, o que eu tenho que melhorar? A minha gestão de pessoas, a minha liderança. Perfeito. Se eu não tenho isso, eu naturalmente vou ter uma rotatividade maior. E você trocar funcionários é caro. É caro, então Trocar funcionários é a pior coisa que pode acontecer ali. Por quê? Porque isso vai fazer com que a sua lucratividade diminua e vai atrasar demais o seu crescimento. Além de te colocar uma carga, uma responsabilidade, um gasto de energia enorme de ter que formar equipe novamente. Então é mais um ponto para a gente poder se atentar nessa questão do mundo, né? De gestão, de empresário, e para você poder fazer o negócio. E olha só, você que está assistindo aí, eu tenho um convite, aproveitar, né? Lógico. Um convite para você entrar nesse mundo ou se aprofundar nesse mundo. Que é o seguinte, está chegando o maior evento de gestão e marketing que a odontologia possui no mundo. Por que é o maior literalmente, tá bom? Por que é o maior? Porque são mais de 5.000 dentistas. É muito doido, né? Eu estava falando no episódio anterior. Portugal tem 5.000 clínicas, 15.000 dentistas, 5.000 clínicas. O Sucesso Odonto Presencial, que é essa imersão que eu estou falando para vocês, é como se todas as clínicas de Portugal estivessem ali representadas. É muito doido isso. Então é a maior imersão em gestão e marketing que a odontologia possui no mundo. São 3 dias, dias 8, 9 e 10 de novembro, em Campinas. Então tem aeroporto de Viracopos do lado. O aeroporto de Viracopos, você recebe voo tudo quanto é canto do Brasil, inclusive de todos os interiores aí. E você não pode perder por nada, porque são 3 dias onde a gente vai mais de 30 horas de conteúdo, onde a gente vai aprofundar
e de uma forma muito prática, muito leve, para você voltar para o seu consultório e aplicar todos esses conhecimentos de financeiro, de gestão, de marketing, de estratégias, para você conseguir fazer o seu consultório faturar e ter lucratividade e gestão de pessoas e chegar onde você sempre desejou. Só que tem o seguinte, você que está aí assistindo, a gente está no mês dos dentistas, então a gente criou a gente gravou e criou um presente para odontologia, mas é mesmo, que é um curso chamado Meu Consultório 100K. Esse curso, imagina o seguinte, a disciplina de gestão e marketing que você não teve no consultório, a gente desenvolveu e vai entregar isso para você gratuitamente, inclusive, para aqueles que estiverem no Sucesso Odonto presencial. Então, como que funciona? Muito simples. Para você participar do Sucesso Odonto presencial, em algum lugar dessa tela tem um link, vai lá, clica, se inscreve, pelo menos até o momento que a gente está fazendo essa aula aqui, menos de R$100 por mês. É o curso mais acessível que a gente tem. Cara, o Big Mac tá o quê hoje? Uns 40, 45? Acho que é o combo, né? O combo, não, o combo tá o quê? 55. 55, será? Não sei. Pergunta pra Thalita. É o preço de 2 Big Macs por mês para você ir no Sucesso Odonto presencial. Você vai ganhar esse curso, Meu Consultório 100K, e mais um seguinte, no Meu Consultório 100K é um curso bem prático, bem objetivo, e sempre no final de cada aula a gente fez um checklist, que é uma ferramenta para você preencher se você faz ou não faz, várias estratégias. E ao preenchimento dessas ferramentas, depois dessas aulas, a gente tem um planejamento que a gente vai te entregar junto com uma consultoria de diagnóstico do seu consultório para entender como que tá, em que fase você tá, quais passos que você deve seguir, como a gente pode te ajudar, enfim. Então, ao fazer o Sucesso Odonto presencial, você vai receber todo esse tipo de informação, vai ganhar o Meu Consultório 100K e vai ganhar a consultoria também. Demais, né? Ele está muito prático, né, Rick? Muito prático. Já sai com dicas, já sai com o que Então, pensem nisso. Qual que é o quanto de tempo, dedicação, energia você teve para a parte técnica e quanto você dedicou para a gestão e marketing. Então, não perca, de verdade, é só uma vez por ano que a gente faz o Sucesso Odonto presencial. E você não pode perder por nada, porque o que acontece ali, o evento é lindo, é tudo feito com muito amor, a união realmente da classe, a gente até se emociona de falar, porque a gente pegou, né, desde da formação de dentista, muito individual, né, muito individualista todo mundo, e esse compartilhamento, essa ajuda, um ajudando o outro, todo mundo crescendo junto, a gente vê um dentista torcendo pelo outro, torcendo pelos resultados, então acho que a união toda da classe se consolidando, atmosfera. É uma atmosfera diferente. Sucesso Odonto é mágico. É uma atmosfera diferente. E lá, não falei isso, a gente vai, cara, trazer várias aulas, onde a gente vai abrir os bastidores de clínicas de extremo resultado. O que é abrir os bastidores? O que essas clínicas fazem de marketing? Onde elas investem? Quanto elas investem? O que tem de equipe? Né? O que tem de equipe? O que cada um da equipe faz? Quais estratégias tem performado bem? Como é a agenda dessas clínicas? Quanto tem de lucro essas clínicas? Então a gente vai abrir tudo isso daí para vocês no Sucesso Odonto presencial. E de verdade, não perca por nada o preço de 2 Big Macs por mês. Então, você só não vai se for... Só não se desenvolve. Muito doido. E ainda, além disso, com 2 atrações espetaculares. É verdade. Tem mais essa ainda. Vamos ter para coroar quem que hoje é o maior nome em performance do Brasil. Não é nem do Brasil, da América Latina. Talvez até do mundo hoje. Quem que é o maior nome em performance da América Latina? Vai estar lá no Sucesso Odonto presencial, Joel J, ao vivo, palestrando para vocês. E a gente vai ter uma finalização de gala também. Vai ser muito alegre, muito divertido. A gente tem que comemorar essa grande virada. Exatamente. Quando a gente finalizar o Sucesso Odonto presencial, vai ter um show ao vivo de finalização, uma grande festa, e você vai poder participar com Claudinha Leite ao vivo, abadá para todo mundo. Demais. Vai ser demais, vai ser uma grande festa, certo? Muito bom. Vamos lá, tem mais uma dúvida aqui. Vamos que lá. É o seguinte, eu moro numa cidade pequena, eu consigo fazer 100 mil de faturamento? Galera que tá aí, ó, cidade de menos de 300 mil, 200 mil habitantes,
é possível fazer 100 mil de faturamento. Nesse mês, agora de setembro, mês anterior, tivemos um caso, por sinal, eles vão estar no Sucesso Odonto Presencial. Cidade, 9 mil habitantes, Diegão e Alice, um beijão para eles também. Se chegar a 9 mil. Se chegar a 9 mil habitantes, chama Meleiro, Santa Catarina, e eles bateram mais de 1 milhão de reais nessa cidade pequena, cidade menor. E o que eu vou dizer para vocês sobre isso? Já está respondido, né? Será Sim, que é dá? possível. Já é possível. Mas que é mais que possível. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte, e eu tenho dito isso para o pessoal da Select. A gente tem uma mentoria de 1 ano, tem 3 presenciais e tal, da Select. E eu tenho dito o seguinte, você que está numa cidade aí de menos de 300, 200 mil habitantes, e quem está em cidade maior também, aí a gente fala em termos de bairro, né, mais localizado, cara, você tem que ser a referência da sua cidade. Tem que ser. Porque é mais fácil. Então, você que está numa cidade aí menor que 200, 300 mil habitantes, é muito mais fácil você virar referência. E como a gente vira referência? Gerando autoridade através da estrutura, através do marketing, posicionamento nas redes sociais. E, cara, porque a partir do momento que a gente vira uma referência, cara, é muito difícil alguém tirar a gente de lá. Se prepare, haja para você virar referência, porque é um presente até que você vai deixar para sua família, para o seu legado. Porque na odontologia tem muito isso, né? A tradição familiar e tal. E a partir do momento que você vira referência aí, cara, é muito difícil alguém tirar. Então batalhe por isso. E até em cima disso, né, Rico? Que aí talvez você esteja se questionando. Poxa, mas aí numa cidade tão pequena para alcançar isso, quantas pessoas que estão tratando tal? Aí é que vem o segredo. Isso. Quando você virou a referência, pacientes inclusive de cidades vizinhas. Da macro-região. Exato. Não é só, por exemplo, essa dos 9 mil habitantes. Fala, pô, mas nem o pessoal deve estar olhando, né? Sim. Mentiroso. Mentira, nem tem boca para isso. Né? E na verdade é que a partir do momento tem toda essa correlação, que a partir do momento que você vira referência, cara, toda a macro-região, não é só sua cidade. Exato. Você vira referência e abrange toda a macro-região, aquelas pessoas vão lá por conta da referência que você se tornou. E acho que une tudo também. A gente fala às vezes, né, 100 mil, parece um negócio inalcançável, mas a gente falou muito de ticket médio. Você pensar hoje, considerável ali, um ticket médio satisfatório, a gente fala uns 5 mil reais. A gente está falando de 20 pacientes que vão fechar no mês ali, novos, né? Então, você pensar 20 pacientes, às vezes é uma família. Você conseguiu conquistar uma família lá. Duas famílias, né? Mas uma família que vai... Família da Gretchen dá. Família da Gretchen. A minha, né? Agora já do Fabiano, eu pago também. Os gêmeos. Eu com 3 filhos, mas então não é uma coisa fora do comum. Então, olha como começa já a gente já entender bem isso. Falando do ticket médio de você oferecer um tratamento de cura, oferecer como um todo. 5 mil reais são 20 pessoas ali. Então, você agregando valor, sendo referência. Isso é totalmente possível. Cara, as pessoas, isso daí é legal a gente trazer esse ponto, porque, pô, tem muita gente assistindo a gente que às vezes nunca ouviu, né? E a gente fala com uma naturalidade. Sim. E às vezes a pessoa nunca ouviu. A pessoa pode não. Muitos vão falar mentirosos, 24 mentirosos. Né? Mas, cara, é importante, porque assim, o mundo que a gente consegue visualizar é o mundo que a gente vive. Né? E às vezes o mundo que você vive aí, pô, o pessoal que atende convênio mesmo, cara, atende muitos pacientes para faturar 30 mil. Aí fala, como alguém fatura 1 milhão? É impossível. Exato. É impossível. Nem os 100. Nem até os os 100 fica distante. Então, quem não assistiu o episódio anterior, a gente fala sobre o ticket médio alto. Né? E quando a gente trabalha com ticket médio alto, a quantidade de pacientes para atingir um resultado satisfatório desse é menor. E, cara, e quando você começa a viver com clínicas, pessoas, por isso é tão importante, cara, vá, eu não acredito. Puta, paga pra ver, bicho. É sério, se você não gostar, você manda mensagem, a gente devolve o dinheiro pra você. Mas, cara, paga pra ver o Sucesso Odonto Presencial, porque você vai estar ao lado lá de centenas, talvez milhares de pessoas que fazem isso. Sim. Mais de 100 mil reais por mês. Aí você vai ver com seus próprios olhos, vai ouvir dessas pessoas, cara, que realmente isso é uma realidade, né? A odontologia, cara, eu tava falando isso no Select semana passada aí, que, pô, o pessoal parece que faz questão de educar
de apequenar o dentista, cara. Eu não consigo entender isso. De apequenar, o dentista não consegue crescer, o dentista não consegue entregar qualidade para muitas pessoas. Cara, consegue sim. Eu tava falando, você pensa no hospital. Sempre quando criar essa objeção aí na sua cabeça, cara, pensa no hospital. Fala, como um hospital que, desculpa, mas não tem como comparar a gravidade dos atendimentos hospitalares com de uma clínica odontológica, né? No hospital, chega lá, emergência, cara infartando, pessoa com AVC, enfim, com tiro, sim. Não tem como comparar com a realidade de uma clínica odontológica. Aí você vê um hospital, um Sírio-Libanês da vida, o melhor hospital da América Latina, com mais de 1.000 leitos. Acho que 1.000 leitos. Cara, é um número monstruoso. Então imagina, quantas pessoas trabalham nesse lugar? São milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares de atendimento, um cuidado com asepsia, com limpeza extremamente rígido. Cara, quantos profissionais de saúde, enfermeiro, fisioterapeuta, atuando, cara, tudo tem que estar no mais alto nível de cuidado, de qualidade. E um hospital não funciona? Então, peraí, por que a odontologia... não é referência, as pessoas... você aí que está assistindo, se tivesse à beira aconteceu alguma coisa, Deus livre e guarde com você, tivesse à beira da morte, você não gostaria de ser atendido no Sírio-Libanês? Não é assim ou não? Então, eu acho que a gente precisa... Isso é legal, você que está aí assistindo, porque às vezes a gente, para se proteger, de repente de um resultado não tão legal que a gente está tendo, a gente não está tão feliz com os nossos resultados, com a profissão e tal, a gente, para se defender, a gente acha que aquela nossa realidade é a de todo mundo e que não é possível mudar. E na verdade isso, cara, é a pior armadilha que você está, a pior armadura que você está colocando em você, porque você está, na verdade você não está se defendendo, você está deixando, você está não se permitindo viver algo muito melhor para você. Porque é mais fácil, né? É que muito mais caro, acho que o que é mais caro para nós, Zic, é a falta de conhecimento. É isso que custa caro. Você citou o fato de se proteger para não querer enxergar, que é um elemento muito claro para todos nós. Mas esse segundo também é muito forte. Como a pessoa às vezes não tem acesso àquela informação, é o desconhecido para ela, então fica tão distante como você citou, que ele fala, acreditar. Não é possível. Igual você acabou de citar, 1 milhão, isso é papo. Você quer vender alguma coisa. A pessoa sempre vai pensar isso. Mas porque ela não teve acesso àquele tipo de informação. Então o que a gente está falando aqui é se permita, vai atrás desse conhecimento, você vai entender que isso é possível. Você só dê esse primeiro passo. O presencial é a maior oportunidade. Mas o nome disso, acho que tem um nome, acho que é legal falar, porque acho que é a autorresponsabilidade. Porque às vezes a gente culpa tudo ali, eu culpo a cidade, eu culpo muito comum a pandemia, então naturalmente eu estou culpando algo que eu não posso mudar, exatamente para às vezes eu ficar acomodado ali e achar, então não preciso fazer nada, e estou ali porque a odontologia que está ruim, são os convênios, é a concorrência. Então acho que o primeiro ponto é a gente assumir essa autorresponsabilidade assim, eu estou fazendo tudo que eu posso para poder mudar o meu negócio, para eu poder ser a referência na minha cidade. Não, eu não estou, eu poderia estar estudando mais sobre gestão, testando esse marketing aqui se dá certo, eu poderia estar fazendo mais vídeos, né? Porque a gente tem que estar também adequado ao mercado de hoje. Então, eu acho que essa autorresponsabilidade a gente tem que ter, de eu fazer tudo e saber que eu estou fazendo o máximo ali, tentando e dando o primeiro passo. Fiz isso, aí eu posso até reclamar. Então realmente isso que me prejudicou. Pergunta, né? O que eu estou fazendo diferente por merecer, né? Tem uma coisa que eu acredito muito também, para você que está nos ouvindo também. Cara, você é do tamanho do seu sonho, de verdade. Então, hoje, você tem esse acesso. Eu lembro que na época em que eu comecei com o consultório, antes das clínicas ainda, eu ficava desesperado. Por quê? Cara, eu ficava buscando informação de como fazer. Cara, eu sou bom, eu tenho uma estrutura legal, eu sei que eu posso oferecer um tratamento de qualidade, uma experiência legal, mas como que eu vou captar os clientes? De que forma que eu vou ser conhecido? Eu não sabia como fazer isso. E ficava desesperado procurando quem poderia ajudar, onde tem esse tipo de informação. Então,
então ficava buscando em livros. Cara, o mundo hoje, em especial, com essa oportunidade, sabe, dentro do Sucesso Odonto, de você poder acessar todo esse conhecimento, acessar todas essas pessoas que passaram por isso, eu acho que essa troca, cara, não tem valor. Não tem valor, porque o pessoal também fica na internet, aí vê uma porrada de conteúdo, de curso, tal. Só que não fala exatamente da odontologia. Aí a pessoa fala, pô, mas como que eu digiro essa informação, capto ela e aplico na minha realidade, né? E isso, porra, lá dentro a gente, no presencial, cara, a gente dá mastigado falando da odontologia com pessoas que atingiram os resultados, né? Muito Realmente. Bom, muito bom, hein? É isso aí. Muito bom. Prazer. Show, galera. Bom demais. Sensacional, hein? Obrigado. Estão Mais um gostando? Estão episódio. gostando? Ó, Muito nos bom. vemos semana que vem no próximo episódio de Por uma Odontologia que te orgulhe. Orgulho. Isso aí. Isso aí. Bora! Até lá. Valeu! Valeu! Obrigado. Tchau, tchau! A maior imersão que a odontologia já teve no mundo. Esses 3 dias aqui são dias que vocês nunca vão esquecer. E tenham esses 3 dias como um marco temporal na vida de vocês. Mas vocês estão aqui em busca de algo melhor para vocês. E aqui é o lugar perfeito para vocês encontrarem isso.